Minha primeira vez, né, pastor? De ministração. E quero dizer para cada um que Jesus ama vocês poderosamente. Amém? Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar todos vocês. Por quê? Porque todos somos vencedores. Amém? Amém. Porque a maior corrida de todos os tempos de nossa existência, nós já vencemos. Vocês creem? Amém. Amém? Sabe por quê, irmãos? Desde lá do útero de nossa mãe, quando nós vencemos a nossa primeira corrida, ali Jesus já começou a mudar a nossa história. Amém. Nós vencemos mais de 300 milhões de espermatozoides. Amém? Amém. Pensa aqui, gente, toda vez que eu penso nessa palavra, eu me emociono e é com muita alegria que quando nós ali vencemos 300 milhões de espermatozoides, nós já começamos grandes desafios dentro do útero da nossa mãe. Você imagina, nessa corrida, nós ali, para vencermos, nós somos mais do que campeões, nós somos mais do que vencedores. E é por isso o motivo de nós estarmos aqui hoje. Nós já vencemos a primeira corrida da nossa existência. Amém? Amém. Então vamos bater palmas, né? Porque nós estamos num ambiente de vencedores. Amém? Amém, glória a Deus. E nós não somos um acaso. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos um acaso na natureza. Deus nos criou. Nós somos obra-prima do Pai. Muitas vezes o inimigo, ele quer tentar nos colocar para baixo. Muitas vezes ele quer colocar palavras negativas na mente, dizer que nós não somos nada, que nós não somos capazes, que nós somos um engano, que nós não podemos isso ou aquilo. É mentira. É mentira. Toda vez que o inimigo quiser lançar setas na mente, lembre-se que vocês já venceram. Porque vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E este seminário extraordinário, que é um seminário de liderança, que é o DNA de liderança, já está dentro de cada um de vocês. Nós nascemos para liderar neste tempo e nesta geração. Todos nós temos um chamado. Muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Deus escolhe quem se posiciona, quem dá crédito, quem dá ouvido. A seara é grande, poucos são ceifeiros. É tempo, igreja. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de fazer o que tem que ser feito. Vamos levantar a cabeça, vamos nos posicionar. Tenho ouvido o pastor estava ministrando aqui, Gabriel, uma bênção, ministrando aqui. Todos nós com nossas habilidades, todos nós temos talentos, todos nós temos capacidades. Só precisamos nos posicionarmos e queremos fazer o que tem que ser feito. Criança não faz, mas adultos fazem o que tem que ser feito. E é tempo, igreja, não tem mais tempo de perder tempo. É tempo de nós começarmos a fazer o que queima no nosso coração. Amém. O que o Espírito Santo nos toca. Por mais que o inimigo muitas vezes venha soprar que você é incapaz, que você não pode, todas as vezes você lembra: eu venci as corridas de todos os tempos, de toda a existência. Eu venci 300 milhões. Pensa, se você parar para pensar, você venceu 300 milhões de concorrentes. Você está aqui, você é uma bênção do Senhor. Não tem nada que nós não podemos fazer, porque podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. E nós carregamos Jesus em nós. Jesus habita em nós. E Ele está conosco. Não tem dificuldades que nós não conseguimos passar. Amém. Então tudo nós podemos com Ele, para a glória dEle. Amém? Amém. E eu estava até falando com o pastor ali, antes da ministração, como que é tremendo, né? A palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para me trazer, o pastor ministrou aqui no começo. Está lá em Gênesis 1:26. Aí eu falei: e agora, Espírito Santo, eu mudo a palavra? O Espírito Santo falou assim: não, permanece na palavra, porque eu vou ministrar através dessa palavra. Amém? Está lá em Gênesis 1:26. 1:26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem e semelhança, Deus o criou, macho e fêmea. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente, e que esta sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, a árvore que dá semente, sirvam para mantimento, que sirvam para mantimento. Amém? Amém. Essa palavra aqui, primeiramente, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Amém? Aqui eu quero te perguntar: quantos de vocês aqui têm definido? Se eu perguntar para cada um aqui, quem é você? Vocês saberiam me responder? Quem é você? Muitas pessoas não sabem quem elas são. Elas não conseguem definir. Elas acham às vezes que é uma profissão que ela exerce. Ela acha às vezes que é um cargo. Ah, quem é você? Sou médico. Ah, sou advogado. Ah, sou isso, sou aquilo. Isso é uma competência que Deus te deu, é um cargo que Deus te deu. Mas isso não te define. Quem é você? Você é a imagem e semelhança do Criador. Primeiramente, nós temos que ter definido quem nós somos. Somos filhos amados do Pai. Então, quem é você? Toda vez que alguém te perguntar, não tenha dúvida das minhas coisas. Você é a imagem e semelhança do Criador. Nós temos que ter clareza da nossa identidade. Nós temos que ter clareza de quem nós somos, para que somos, por que fomos criados. Então Deus nos criou. Nós somos a imagem e semelhança dele. E nosso Deus é um quê? É um Pai criativo, um Pai produtivo. Então, nós fomos criados para quê? Por que estamos aqui nessa terra? Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito que Deus criou a mim, criou a você? Vocês se fazem essas perguntas? Vocês se questionam? Por que estou aqui, Pai? Qual que é o propósito ao qual o Senhor me criou? Por que o Senhor me formaste? Nós temos feito essa pergunta? Nós temos nos questionado? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos fez? Deus nos criou para que, através de nossa vida, nós estabelecemos o reino de Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus diz assim: a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o que Deus tem chamado a nossa atenção? Tem muitas, mas tem muitas pessoas perecendo neste mundo. Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento, por falta de conhecer, por ter conexão com a fonte que é Jesus. Só Jesus tem o poder de despedaçar todo o jugo. Só Jesus tem o poder de transformar. É só Jesus que tem o poder de curar. É só Jesus. E nós temos sido esse canal de bênção. Nós temos usado essa unção. Nós temos pregado. Aonde a gente tem passado, a gente tem falado do amor de Jesus. Nós temos falado que Jesus salva. Nós temos olhado para um problema, para alguma situação, e falado: levanta a mão, vem aqui, te dou a mão. Eu conheço alguém, eu vou te apresentar ele para você hoje, que vai mudar a história da sua vida, que vai te transformar. Essa tristeza vai embora, essa desesperança vai embora. Não tem nada. Ele é meu amigo e eu vou apresentar ele para você, e eu quero que ele seja seu amigo também. E aí é a hora da gente levantar e apresentar Jesus aos que estão precisando. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Você já pensou a terra gemendo pela manifestação dos filhos de Deus? Desde o início, Gabriel falando aqui, né? Tão gostoso quando a igreja entra em unidade, quando todos nós começamos a entender qual o propósito ao qual Deus nos chamou, e a gente começa a caminhar em aliança, em concordância um com os outros na obra do Senhor, para ajudarmos, para complementarmos. E outra, a chegar tão lindo: ninguém é menor do que ninguém. Ninguém é menor do que ninguém. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu me sinto tão capaz. A incapacidade, não sou capaz disso. Mentira, você é capaz sim. Você é vencedor. Você foi escolhido para fazer a diferença.
Você pode. Jesus está em você. Você pode tudo com Ele. Você pode sim. Eu tenho escutado, sempre eu tenho assim me despertado cada vez mais. Porque o diabo, ele é astuto. Ele fica o tempo todo querendo colocar mentiras na sua mente. Ele fica lançando setas inflamadas para te colocar para baixo. Acho que foi o Gabriel que falou que ele era tímido. Gente, eu era de uma timidez, que misericórdia. Só de eu olhar para as pessoas, eu já ficava muito tímida. Eu lembro assim que o meu chamado, o meu propósito, assim, ele foi desenvolvido nas células, irmãos. Foi em célula. Uma bênção do Senhor Jesus. Eu não falava, colocava eu para falar, eu travava. Não saía nada, me dava dor de barriga, me dava tremedeira. Tudo que o inimigo podia colocar em mim era um medo, era um bicho. Mas todo o nosso propósito, né? Todo bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Aonde o diabo quer te bloquear, ali você tem propósito. E ele não queria que eu falasse. Mas para a glória de Deus, eu fui destravada dentro de uma célula, ali ministrando para a glória de Deus. Sentadinha, bonitinha ali, quando ministrava, prestava atenção, tudo me chamava muita atenção. Eu escutava sempre com muita atenção, com muito amor no coração, com muita alegria. E aqueles meus olhos brilhavam porque eu desejava estar ali pregando, mas eu não conseguia. Porque o inimigo falava para mim que eu não podia. Mas Jesus falava assim: você pode, você vai. E hoje eu estou aqui com a glória de Deus. Porque Jesus, Ele nos dá força, Ele nos capacita. Amém. E a gente precisa mudar. Nós precisamos ter mudança de mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. E a gente só consegue isso, irmãos, buscando na palavra, buscando, estudando, buscando lendo livros. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Precisamos estar sempre buscando a nos desenvolvermos e a crescermos em Cristo, para Cristo, para a glória dele, para o louvor dele, tudo para ele. Tudo que nós fazemos, que façamos com amor, que fazemos com propósito, que fazemos honrando ao Senhor. Por aonde nós passarmos, irmãos, que a gente vai, que aonde a gente passar, que a gente deixa ali as nossas pegadas do amor. Aonde a gente passar, fala assim: passou alguém aqui e fez a diferença na minha vida. Passou uma mulher, um homem de Deus aqui, a história da minha vida mudou. A minha casa mudou, o meu ambiente mudou. Porque passou aqui e me deu palavras. Na hora que eu estava desanimada, na hora que eu estava desacreditada, me deu palavras de ânimo, me deu palavras que me motivaram. E hoje estou aqui com a minha casa de pé, estou aqui com a minha família de pé. Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus passou dentro da minha casa e ministrou a fé e a esperança que só Jesus poderia me dar, que só Jesus poderia fazer para mim. E assim que nós devemos todos os dias nos posicionarmos. Aonde a gente passar, ali nós deixarmos a pegadas do amor. Ali a gente deixarmos a nossa marca verdadeiramente. Aonde a gente passar, que alguém lembrar da gente com o amor de Jesus, com o carinho de Jesus. Que nós carregamos a arca, que nós que carregamos a Cristo, que nós possamos verdadeiramente fazer jus do que nós carregamos. E é isso que Jesus a cada dia quer de nós. Se eu perguntar aqui, quantos aqui são líderes? Levanta a mão. São líderes de células. E quantos aqui não são líderes? Não tocam nada, não tocam uma célula, não nada. Quantos aqui não são? Todos nós somos líderes. Todos. Todos nós somos líderes. Nós somos líderes da nossa casa. Nós somos líderes da nossa própria vida. Deus nos deu a nossa vida para a gente liderar. Se nós não conseguirmos sermos líderes de nós mesmos, nós não serviremos para ser líderes de mais nada. Primeiramente, nós precisamos ter gestão das nossas emoções. Precisamos gerenciar as nossas emoções. Hoje nós estamos num tempo de um povo de mentalidade fraca. Tem muita gente com mentalidade de mimimi. Tem pessoas que não conseguem gerenciar suas emoções. Às vezes, alguém que passa que não cumprimenta porque não viu, por isso que aquilo, a pessoa já se sente ofendido. É uma palavra que falou que não gostou, já fica magoado. Não, gente, nós temos que nos levantar, nos posicionarmos. Nós precisamos
administrar nossas emoções, gerenciar as nossas emoções. Não deixar que o inimigo ele venha e queira fazer coás, querer fazer ninho de passarinho na sua cabeça. Nada pode te fazer mal se você não permitir. Só te faz mal o que você permite, só o que você aceita. Se você não aceitar, aquilo vai embora e desaparece. Mas se você aceitar e tomar para si, aquilo ali pode fazer um estrago na sua vida. Mas você tem o poder de aceitar ou não. O que não te convém, o que não te acrescenta, o que não vai ser bênção na sua vida, elimina imediatamente. Elimina, tira fora, analisa. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de fazer isso. O que Jesus faria no meu lugar? Se fosse Jesus, como ele agiria? Tem muitas situações, irmãos, que nos machucam, que nos magoam. Mas aí nós é tempo de parar, pensar e analisar. Como Jesus agiria no meu lugar? Tem pessoas que explodem, falam palavrões, magoam a outra pessoa, fere. Não. Para e pense. Jesus pede para a gente perdoar os irmãos quantas vezes? 70 vezes 7. Desafio, né? A gente tem que morrer perdoando. Morrer perdoando. Se alguém nos ferir, pergunta, faça essa pergunta. Jesus, do meu lugar, faria como? Tinha uma musiquinha que eu sempre gosto. Eu escutava desde quando eu era criança. Aquela: um dia uma criança me parou, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou em meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Ama como Jesus amou, sonha como Jesus sonhou. Então, uma musiquinha pequenininha, mas ela faz tanto sentido. Ela é tão linda, ela tem uma grandeza tão excepcional. Amar como Jesus amou. Esse é o nosso grande desafio. E Jesus nos ama. Nós somos a noiva de Cristo. E às vezes nós queremos buscar perfeições nas pessoas. As pessoas não são perfeitas, mas nós nos aperfeiçoamos a cada dia. Sabe qual que é o maior investimento de Deus aqui na terra? O maior investimento de Deus são em pessoas. Jesus investiu o seu filho. Ele doou o seu filho. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você imagina? O maior ato de amor de Jesus foi por nós, foi por mim, foi por vocês. E às vezes nós não queremos ter essa capacidade de perdoar, de amar, sonhar como Jesus sonhou, olhar como Jesus olhou. Então nós precisamos pedir para que esse amor de Jesus ele penetre em nossos corações e que a gente possa viver e manifestar o amor de Cristo a cada dia na nossa vida, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes. E que nós todos os dias possamos levantar de manhã e falar assim: Jesus, me usa através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes, aonde eu for, Jesus, por onde eu passar, me usa com poder, com graça, com unção, que vidas sejam tocadas, que eu não precisa nem abrir minha boca, Pai, mas aonde eu chegar, que seja através da minha postura, que vidas sejam tocadas, através da minha vida. Então nós temos que começar a pedir, a desejar para que o Espírito Santo venha desenvolver em nós esse caráter de Cristo e que nós possamos manifestar neste tempo o amor de Jesus na vida das pessoas, porque é isso que Deus quer, o amor, que nós manifestemos o amor de Jesus, porque a igreja está carente de amor. A igreja precisa ser amada, ela precisa ser acolhida. Porque é tão gostoso a gente pegar e se sentir abraçados, acolhidos. Não é bom, irmãos? Quando você vê alguém e fala assim: eu estou com um problema, irmão. Fala: vem aqui, compartilhe que eu vou te ajudar. É tão gostoso quando você recebe uma palavra, ninguém te acusando. Você vai lá e você fala: eu te compreendo, eu vou te ajudar. Vem aqui, eu vou te dar amor. Vamos orar? Vamos orar junto? E assim você vai sair dessa situação rapidinho. Igual a parábola lá do samaritano, né? Quantos passaram ali? Viu um homem caído,
E estava todo mundo muito ocupado. Ninguém quis fazer nada. Quantas vezes a gente passa pela vida das pessoas e estamos ocupados com as nossas coisas, com o nosso dia a dia, os nossos afazeres, e não paramos para colocar um azeite na ferida de ninguém. Quantas vezes nós fizemos isso? Então é tempo de nós começar a pensar. É tempo da igreja despertar cada vez mais para o amor. Porque quantas pessoas às vezes estão à nossa volta e às vezes ela fala assim: nossa, como eu queria às vezes só um abraço. Não queria muito, queria só um abraço. E às vezes estamos tão insensíveis que às vezes a gente não tem essa sensibilidade de olhar quem está à nossa volta e sentir o que está sentindo. Então que nós possamos pedir essa sensibilidade do Espírito Santo, para nós sermos mais sensíveis à dor do nosso próximo, à dor do nosso irmão. Que nós sejamos uma igreja aliançadas um com os outros e possamos nos aliançar verdadeiramente com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Porque uma igreja que manifesta o amor de Deus, gente, diabo nenhum resiste. Aonde tem o amor de Deus, que manifesta o amor de Deus, é unção, é glória, é poder, é cura, é transformação de vida, é milagres. Nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Vocês já pararam para pensar? Nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Glória a Deus. Quando Jesus ele foi para o Pai, ele falou que ele nos daria o Espírito Santo Consolador e que através dele nós faríamos obras maiores do que ele. Você imagina, Jesus curou leprosos, curou cegos, ressuscitou mortos, e ele deu esse poder para mim, para você e para nós. E às vezes o inimigo quer que, igual o pastor falou no início, que a gente se olhe igual um leãozinho. Nós somos o grande leão, porque nós temos o leão da tribo de Judá que habita em nós. Então não vamos amedrontar. Muitas vezes é o medo que é paralisar a igreja. Então não podemos deixar o medo nos paralisar. Sempre lembrar e ter a nossa identidade clareada na nossa mente. Quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos obra-prima do Pai. É Ele que nos criou, Ele sabe cada detalhe de nós. Muitas vezes a gente tiver dúvida de alguma coisa, pergunte para o Criador. Ele que nos criou, Ele que nos formou. Quando uma máquina dá um problema, quando qualquer coisa dá um problema, a gente corre no manual, né? Para a gente consertar, né? E quando a gente está com problema, por que nós não corremos em quem nos formou, em quem nos criou? Pai, como eu resolvo isso? Pai, como eu saio disso? Pai, como eu faço isso? Todas as soluções estão dentro de nós. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Amém, igreja? Amém. Que a cada dia nós possamos, todos os dias de nossas vidas, ter um coração disposto a obedecer e fazer o que tem que ser feito para a glória de Deus. E a gente pode a cada dia se alistar no reino do Senhor, se apresentar diante da nossa igreja. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Tudo seu. Não subjugue que ele é pequeno demais. Ah, mas eu não sei fazer nada. Todos nós sabemos fazer algo. Todos nós temos habilidades. Nós temos capacidades extraordinárias dentro de nós. Às vezes, na hora você não lembra, mas se você parar, raciocinar e pensar, o Espírito Santo vai começar a te revelar. Você vai falar assim: nossa, tudo isso que tem dentro de mim eu nem sabia. E nós temos habilidades e capacidades excepcionais, a qual o Espírito Santo vai nos revelar a cada vez que nós quisermos e perguntarmos e desejarmos. Ele vai começar a nos revelar. Por quê? Porque Deus quer que nós façamos o que tem que ser feito aqui nessa terra. Todo mundo tem um chamado de liderança dentro de si. Então vamos a cada vez fazer isso, buscar desenvolver cada vez mais. Ah, eu não sei fazer nada, mas eu sei limpar uma igreja. Mas eu vou limpar a igreja com amor, com carinho. Eu vou lá fazer o meu melhor. Eu vou lá, vou varrer com amor, vou varrer cantando, vou varrer adorando. Mas vou lá fazer minha parte. Ah, eu sei fazer, eu gosto de recepcionar. Pastor, esse domingo eu vou ficar aqui então na recepção. Vou recepcionar que eu gosto. Vamos começar
a nos prontificar. Vamos começar a nos apresentar para esse exército. Vamos nos alistar. Fala, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. E Deus vai te usar com tanta unção, porque é da vontade dEle, é do desejo dEle, é do coração dEle. Porque é isso que Ele nos fez, foi para isso que Ele nos criou, para que a gente manifeste o reino dEle aqui nessa terra. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não sei nem falar. O seu pior conteúdo, irmãos, salva vidas. O seu pior conteúdo salva vidas. Às vezes você pensa assim, essa palavra que não vou falar, se queimou no seu coração, fala. Fala porque é o Espírito Santo que está tocando. Às vezes para você pode não valer nada, mas para quem está escutando, salva a vida dela. Então não feche sua boca. Não deixe o inimigo te calar. Na onde você for, o Espírito Santo tocar, faça o que o Espírito Santo mandar. Eu tenho testemunho da minha vida de coisas que eu não falei quando eu tinha que ser falado, que eu me arrependo até hoje, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu achei que era coisa que eu pensava. Eu trabalhava numa empresa de vendas, e nessa empresa tinha um rapaz, ele estava sempre sorrindo, estava sempre alegre. E aí um dia ele falava assim dentro de mim, ora com ele. Eu falei, mas ele está bem. Então veja ele sorrindo, veja ele bem. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Aí não orei com eles, não orei com o rapaz. Aí a minha irmã passou por um problema em Goiânia, e eu fui para lá para ajudar ela, pedi licença na empresa, fui lá para Goiânia para ajudar ela, que ela estava com um problema lá com o marido dela, fui viajar. Quando eu estava chegando aqui na entrada de Cuiabá, eu recebi uma notícia que ele tinha suicidado. Ele se enforcou. E é um rapaz jovem, bonito, com um sorriso escondido. Só Deus sabe a dor que ele carregava na alma, a tristeza que ele tinha na alma. Eu chorei tanto, me arrependi tanto, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. E não era. Era o Espírito Santo tocando. E aí daquela vez em diante eu falei assim, nunca mais, quando o Espírito Santo me tocar, eu vou fechar minha boca. Eu vou falar quando tem que ser falado. Pensei comigo. Passou outra situação. Olha para você ver como o inimigo, muitas vezes ele coloca distrações pra gente não fazer o que tem que ser feito. Eu peguei final de ano, eu vi um rapaz, eu falava assim, eu senti um espírito de morte nele. Falei, sabe quando você fala, aí eu subi para trabalhar, fiquei lá trabalhando intertinho, falei, a hora que eu sair, vou lá e vou chamar ele para perguntar se está acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele saiu mais cedo, foi embora, e era final de ano, virado do ano, eu fui embora. Quando eu volto para a empresa para trabalhar, depois da virada do ano, ele estava internado com uma bactéria que deu, desenganado pelos médicos. E assim você olhava para ele andando na empresa, sarado, gente, você não diria nada. Quando eu recebi essa notícia, eu falei, meu Deus. E eu senti, ainda falei com a minha mãe quando cheguei em casa, falei assim, mãe, eu nem ter orado com o rapaz lá, acabei de ir embora, não vi ele. Mas falei, por que você queria ter orado? Falei, porque eu senti um espírito de morte, eu não sei explicar isso. Mãe falou, por que você não orou? Falei, porque ele saiu, eu acabei de distrair e fui embora. Irmãos, só que Deus me deu, nessa vez, Deus me deu a graça e a oportunidade de eu voltar. Aí a menina do RH falou assim, eu preciso ir lá conversar, eu preciso ir lá no hospital para ver os papéis do Marcelo e tudo mais. Eu falei, eu vou com você, Gisele. Arruma um jeito que eu tenho que ir com você, porque eu preciso orar com ele urgente. Eu vou com você. Ela falou assim, então tá, então vamos. Aí eu pedi licença lá no horário comercial e fomos lá para o hospital. Chegou lá no hospital, assim, uma baderneira, a gente não conseguia entrar, não queriam liberar ele, porque ele estava isolado num quarto lá, que não podia visitar. Eu sei que o Espírito Santo preparou tudo, colocou uma pessoa ali, ela nos liberou e nós duas conseguimos entrar no quarto. Na hora que nós entramos no quarto, ele estava lá, ele estava com a barriga enorme, todo inchado, estava com máscara no rosto. Cheguei lá, quando eu olhei para ele, comecei a chorar. Falei assim, Marcelo, você aceita uma oração? E aí escorria lágrima dos olhos dele assim, ele falava assim, aceito. Falei, Gisele, eu vou orar e você vai interceder. Ela falou, eu não sei o que é isso. Eu falei assim, então levanta só suas mãos. Levanta suas mãos aqui e eu vou orar com ele. E você fica só com as suas mãos levantadas aqui, concordando com tudo que eu vou orar. Ela, amém. Aí eu comecei a orar com ele. Comecei a repreender todo o espírito de morte na vida dele. Toda a enfermidade que tinha alojado no corpo dele. E Deus foi me dando unção. E ele chorava, e ele chorava. E eu ia colocando a mão no corpo dele todinho. Falei, se tem bactéria que não tem, o Espírito Santo está comigo, que não estou nem aí. Vou orar e vou fazer o que tem que ser feito. Coloquei ali, orei, ministrei sobre ele. E eu falei assim, declara a cura. Está curado, Marcelo, toma posse. E ele só concordava.
Terminamos a oração, fomos embora. Demorou umas 3 semanas, ele recebeu alta. Para a glória de Deus. Aí Deus teve misericórdia e falou assim: agora você vai lá fazer o que tem que ser feito. Aquele dia eu me senti um Jonas, fugindo do que tem que ser feito. Muitas vezes a gente quer fugir do nosso chamado. Aí Deus falou: vai lá. E para a glória de Deus, Deus deu a oportunidade. Ele voltou a trabalhar. Eu fui lá e falei assim: Marcelo, comemora o seu segundo aniversário, porque Deus te deu uma nova oportunidade de vida. Falei: agora você procura uma igreja e agradece a Deus, porque Ele te deu uma nova chance de viver. Ele te deu uma nova oportunidade. Você praticamente estava desenganado pelo médico, você estava louco, e Deus te deu a oportunidade. E eu sei que logo depois eu saí da empresa, não fiquei sabendo se ele foi procurar uma igreja, mas eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito, né? Então, às vezes a gente fica preocupado, né? Mas o Espírito Santo fala, a gente prega, o Espírito Santo convence e Jesus é que salva, né? Muitas vezes nós queremos fazer as 3 funções. Não se preocupe. Jesus fala: apenas pregue, minha filha, quem faz a obra sou eu. E às vezes a gente fica preocupado na hora de falar, na hora de fazer, porque a gente acha que é Deus que quer fazer todos os papéis. Não. Apenas pregue, filhos, quem faz a obra sou eu. Não deixe de falar. Não se acovarde. Eu já fui muitas vezes covarde, porque faltava a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, tantas coisas dos nossos dia a dia, que a gente não para ouvir a voz de Deus. E ali nessa empresa Deus me usou outra vez. Aí chegou um outro funcionário, estava com problema, estava tão nervoso, eu estava com problema na casa dele. Ele falou assim: eu vou para casa e vou matar esse cara. Eu vou matar, eu estou com tanto ódio dele. Ele falou assim: você não vai. E eu estava em pé, no meio de um monte de gente. Falei: vem aqui que eu vou orar com você agora. Catei ele pela mão, levei ele lá na sala do café. Todo mundo passando lá, não estava entendendo nada. Falei: não estou nem aí. Peguei na mão dele, comecei a ministrar sobre ele, comecei a repreender na vida dele todo aquele mal que estava na mente, no coração dele. E ali eu comecei a ministrar sobre ele. O Espírito Santo me deu uma unção, eu fui ministrando sobre ele. Ele acalmou o coração dele. Ele se acalmou, deu aquela respirada, e aí ele foi embora. No final da tarde ele foi embora. No outro dia ele veio me agradecer. Ele falou: aquele dia que você orou comigo, Deus mudou a minha vida. Eu ia matar aquele cara, mas a partir daquela oração Deus mudou o meu coração. Depois comecei a mandar uns louvores de Deus para ele, comecei a mandar várias coisas para ele, o Espírito Santo ia fortalecendo, ministrando ele. Aí ele começou a me chamar de anjo. Ô anjo, ô anjo. Falei: agradece a Deus o amor que ele tem pela sua vida. Foi ele, não fui eu, apenas fui um instrumento na mão dele, fui apenas usado. Mas Deus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Se posiciona, meu irmão. Fica posicionado. E assim Deus faz nas nossas vidas. Quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo, nós temos que estar sempre ligados, irmãos. Porque muitas vezes tem pessoas com sorrisos nos lados do nosso lado, e ele vira as costas e vai e se mata. Você nem sabe. Porque muitas vezes nós estamos preocupados muito com a nossa dor. E Jesus fala assim: cuida da dor dos outros, que da sua cuido eu. Então, isso é muito sério. Vamos nos preocupar, vamos amar mais, vamos nos posicionar mais. Que é isso que Jesus quer a cada um de nós. Nós somos líderes, nós somos chamados para esse tempo, para tocar nessa geração, com muita unção, com poder, com a autoridade do trono. Porque nós temos, e ela está em nós. Amém. A partir do momento que a gente começar a tocar, que a gente começar a fazer, então a gente vai experimentar tanta glória, tanta unção, tanto poder. Esses dias o Espírito Santo está me fazendo lembrar aquelas coisas gostosas. A gente gostava muito, assim, a gente fazia muito. Hoje a gente está fazendo menos e vamos voltar a fazer. Em nome de Jesus. A gente gostava muito de visitar pessoas, fazer visita nas casas, cantar. E o mais gostoso de tudo, quando a gente estava lá ministrando, a gente via uma glória, uma manifestação de Deus tão tremenda, que o rosto das pessoas transformavam. Elas ficavam irradiadas, tocadas. E aquela alegria enchia tanta gente assim, que a gente ficava naquela felicidade. Aí eu falava assim: essa é a verdadeira felicidade. Essa é a felicidade plena. É cumprir o propósito. É cuidar de pessoas, é cuidar de gente, é cuidar da dor dos outros.
E aí o Espírito Santo nos levava a um lugar de pessoas com câncer, pessoas enfermas. E ali as pessoas aceitar Jesus, vidas sendo transformadas naquele momento. Por quê? Porque nós se permitimos ser um canal. Porque quem faz a obra é Ele. Nós apenas precisamos ir pregar, ministrar. O Espírito Santo convence, Jesus salva. E nós ministramos. E aí Deus se encarrega com a parte dele. Então a gente com essa tranquilidade, com essa paz no coração. E é isso que Deus quer de mim e de você. Um posicionamento cada dia mais. Nós somos os generais de Cristo aqui nessa terra. Amém. Nós temos todas as armaduras. Nós temos as armaduras de Cristo. Nós somos generais. Então não podemos temer. Não podemos ter medo. Quem que tem que ter medo de nós, irmãos? É o diabo. E ele sabe do propósito que nós carregamos. Ele sabe do poder que nós temos, da unção que nós temos. Então nós não devemos ser amedrontados diante das dificuldades, parar diante de qualquer coisa, não. Pelo contrário, aí que nós temos que ir. Amém. Aí que nós temos que marchar. Aí que nós temos que colocar o pé lá no mar vermelho e que as águas vão se abrir. Sempre a gente ir com esse posicionamento de vencedor. Ir para a luta com posicionamento de vencedor. Porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. É muito grandioso isso. Somos mais do que vencedores. Então nós vencemos todas as dores, todas as dificuldades. Não tem dificuldade que a gente não vence. Não tem. Não existe. Porque nós temos o DNA de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Não vai perder as nossas. A gente tem essa plena confiança que nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Que Ele nos fortalece a cada dia. Eu gosto muito dessa palavra. Quando penso que estou fraca, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então quando a gente pensa que está fraco, aí é que somos fortes. Porque muitas vezes nós queremos abaixar a cabeça nessa hora e falar: não dou conta. Quando você não dá conta, Deus entra com a providência dele e te fortalece, e você caminha e você vence. No nome de Jesus. Porque Jesus, Ele é extraordinário. E nós carregamos Ele dentro de nós. Nós nascemos para liderar nossa casa, nossa família, nosso ministério, no nosso trabalho. Por onde nós passarmos, deixar a nossa expressão de liderança. Amém, Jesus? Amém. Porque Jesus é maravilhoso. E aqui eu quero deixar também um testemunho da minha história de vida. Porque como nós estamos num seminário de liderança, nós estamos falando sobre o DNA da liderança. Como que eu comecei a minha trajetória no ramo que eu estou hoje, no ramo que eu atuo hoje. Igual eu falei, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa que não gostava de falar muito. E aí a gente vê, né, que como Deus tem um propósito com a gente. E o bloqueio quer fazer a gente parar naquilo que Deus tem propósito. E eu lembro que em 2018 eu passei por uma síndrome do pânico. Coisa mais terrível, irmãos. Horrível, horrível, horrível. Uma coisa maligna. Mas tudo Deus permitiu para um trabalhar para a glória dele. Tudo para a glória do Senhor. Eu não entendia porque que eu passava por aquela situação. Eu não entendia o porquê daquilo. É uma coisa tão gigante. E ela veio da síndrome do pensamento acelerado. Meu pensamento, minha cabeça parecia que explodia tanta coisa que eu pensava. Era coisas atrás de coisas. E eu fiquei por um período. Gente, a luta foi tão grande. Só que eu nunca desisti. Nunca desisti. E eu começava cada vez mais. Nas madrugadas, aquele trem. Parecia que ia me sufocar. A coisa mais horrível. Eu abria a janela, eu corria para fora. Precisava ter ar, precisava ver. E sempre orando, clamando. Sempre Jesus tem poder na minha vida. E pegava os olhos ungidos, me ungia do pé à cabeça e começava e ficava lendo a Bíblia para aquela coisa passar. É um súbito tão terrível, parece que você vai morrer na hora. Começa a sua coração a disparar pela boca. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Nessa hora, gente, você não pensa em mais nada. A única coisa que você quer é a cura. Você não quer saber se tem dinheiro, você não quer saber de nada. A única coisa que você pensa é em ser curado. E eu sempre buscando na presença do Senhor: me cura, Jesus, me tira. A única coisa que eu quero é que o Senhor me liberte dessa coisa tão maligna que está na minha mente. Eu sempre buscando, sempre acreditando na oração, em Deus levantando pessoas com amor.
com carinho. Minha família abençoada, maravilhosa, sempre compreensiva, sempre do meu lado em todos os momentos da minha vida. Eu sempre ali. Eu falo assim, minha base, minha família. E sempre também Deus levanta anjos, homens e mulheres de Deus, amigos. Também. Que também a dor da gente acaba sendo a dor deles. Pessoas que se dedicam em oração, que te fazem uma visita, que estão ali junto com você. E Deus levanta nesse momento. Você vai vendo a importância de nós também sermos assim na vida de outros. O quanto é importante uma visita, o quanto é importante um abraço. O quanto é importante você ir lá e falar com essa pessoa, eu estou com você, eu estou orando com você. É muito importante, gente, nós se manifestarmos nas dores das pessoas. É muito importante isso. Por um período. E eu comecei a ler um livro, Os Segredos da Mente Milionária. E eu comecei a ler esse livro. Foi 17 de janeiro de 2019. E esse livro ele foi também um divisor de águas na minha vida. E nesse livro tinha 22 declarações. Eu comecei a ler aquele livro e foi desconstruindo crenças dentro de mim, coisas dentro de mim. E eu fui escrevendo aquelas 22 declarações e coloquei no guarda-roupa da minha casa. E eu li aquelas declarações de manhã e à noite, todos os dias. E quando eu comecei a fazer aquelas declarações, é porque Deus, Ele une tudo. Não que eu acredite que seja só aquilo, mas as palavras, elas têm poder. As palavras, elas têm poder de te conectar, de te transformar. E aquelas palavras foram entrando. E eu comecei a fazer, e Deus começou a mudar o rumo da minha vida. 17 de janeiro, quando foi dia 15 de março, eu recebi um profeta na minha casa. Um senhor que na época fazia parte com a gente na igreja. Um senhorzinho de 87 anos. Nosso amigo. Sempre eu carregava ele, sempre levava ele, depois do culto para casa, sempre levava ele. E ele bateu palma na porta da minha casa. Ele falou assim, Deus me mandou eu vim aqui ministrar em você uma unção de vendedora por excelência. Eu falei, que benção. E aí eu falei, seja bem-vindo. Ele entrou. E ele me ungiu. Começou a ministrar na minha casa. Ministrou em mim. Foi uma bênção. Ele falou, agora eu vou. Eu falei, não, eu vou te levar. Eu vou te levar, eu vou te deixar na porta dessa casa. Eu levei ele. Isso foi em março, dia 15 de março. Quando foi dia 1º de abril de 2019, Deus me abre uma grande porta para mim, numa empresa, onde eu comecei a atuar no ramo de corretora de imóveis. Eu nunca tinha trabalhado nessa área. Foi a primeira área que eu comecei a trabalhar. E eu estava assim no limite da minha vida, irmãos, tão difícil, que eu não sabia mais para que lado que eu ia. Eu falei assim, não sei mais o que fazer, Jesus. Está tudo tão difícil. Você olhava para a direita, você olhava para a esquerda, eu lembrava de uma palavra, se você olhar para a direita, você olhar para a esquerda, se olhar para todos os lados, você não vê saída, você olha para o alto. Porque o socorro dele vem do alto. Aleluia. E aí Jesus vai e me abre uma grande porta. Aonde eu começo? Ali naquela empresa, irmãos. Comecei em abril de 2019. Foi grande desafio, que eu passei ali também. Não foi fácil. Não sabia nada. Não sabia o que era um metro quadrado, o que era um terreno direito. Não sabia nada. Entrei com a cara e com a coragem. Falei, vou lá. E ali Deus começou a ministrar em mim e me ensinar a paciência e a perseverança. Eu não era muito de perseverar. Todas as minhas coisas eu queria tudo muito rápido, tudo de pronto, tudo muito ligeiro. E ali Deus trabalhou comigo. E eu trabalhando ali, fiquei 5 meses, quase 6 meses na empresa. E eu não fazia uma venda. Você imagina, a gente que depende de vender para comer, para sobreviver. E eu não vendia. E as vendas que eu fazia, eu fiz 4 vendas. E as vendas que eu fazia caíam. Mas eu nunca tirei o sorriso do rosto. Eu nunca tirei a minha fé de Deus. E tinha gente que ficava zombando. Vamos tomar banho de cachoeira, vamos tomar banho de sal grosso, que está carregado. Eu virava assim, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus é maior. E virava as costas, ignorava e saía. E começava a zombaria. Aí as pessoas começam a querer fazer chacota. E eu lá. Só que eu era uma das corretoras que mais produzia. De produção eu era top 1. A que mais ligava, a que mais visitava. Gente, eu visitava cliente. Eu tinha vez de eu visitar quase 10 clientes por dia. Eu visitava cliente demais. E as vendas não fluíam. Eu falei assim, tem algo em mim, Jesus. Tem alguma coisa errada.
Tinha corretor que entrava e já vendia no segundo dia. Falei, o que o Senhor quer me mostrar, Pai, através disso? Eu quero entender o que o Senhor está me mostrando. Aí o Senhor começou a me mostrar as plantações que eu estava fazendo, os terrenos que eu estava plantando. Eu conquistei toda uma central de relacionamento ali dentro da empresa, onde eu se tornei a número 1, a querida deles. Mas por quê? Eu não vendia. E aí ali eu começava a fazer relacionamento com eles, conversar com eles, a trabalhar com eles. E aí esse tempo, imaginou se eu já vendesse logo de cara, de repente eu não ia começar a formar toda uma base. Eu já ia se achar que era normal. Eu falei, alguma coisa, né, poderia atrapalhar no meu percurso lá na frente. E ali Deus me abençoou. E tinha uma equipe que depois começou a trabalhar por mim e para mim, mas para a glória de Deus, porque eu plantei sementes ali naquele lugar. E ali eu comecei a olhar para cada uma daquelas pessoas sentadas naquela sala. E eu peguei um amor tão grande por cada um deles, irmãos. E eu começava a olhar a necessidade de cada um deles. E aí nós começamos a se tornar amigos. E na hora que começou a ter os lançamentos, começaram as coisas, eles me mandavam tantos clientes para mim. E eu começava a fazer tantas visitas. Mas também, a glória de Deus, teve um dia, e direto eu vinha para casa, tinha vez eu chorava. Eu falei assim, eu não vou voltar mais para essa empresa. Eu não vou voltar mais. Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá. Porque não está sendo fácil. Você não vender, eu ter que comer. Mas, gente, não me faltou nada. Nada. Não me faltou comida, não me faltou combustível, não me faltou nada. Deus me cuidou o tempo todo que eu estava ali naquele lugar. Deus me cuidou em cada detalhe. Eu começava a ganhar combustível, porque eu produzia demais, eu ganhava isso, eu ganhava aquilo, então sempre estava ganhando alguma premiação, então sempre, e Deus sempre me suprindo. Até uma causa que eu tinha na justiça saiu na época, que deu para mim pagar todas as minhas contas neste período, que saiu bem nessa época. Eu olhei e falei assim, tem negócio de Deus aqui nesse lugar. E aí, um dia, eu parei o carro no meio da rua e comecei a chorar. Eu falei assim, Pai, não vou mais para esse lugar. Falei assim, tá tão difícil que eu não sei mais o que eu faço. E ali eu falei assim, Senhor, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito, eu estou fazendo tudo, Senhor, que o Senhor está me pedindo, mas agora eu não sei mais o que fazer. A partir de agora eu largo tudo. O Senhor tem propósito comigo ali dentro dessa empresa? O Senhor age em meu favor, porque eu não sei mais o que fazer. Eu visito, eu ligo, eu faço, as vendas vêm, elas caem, não acontece. Se o Senhor tem algo para mim, me mostra, porque por aqui eu vou parar. Irmãos, quando eu fiz essa oração, no outro dia Deus mudou a minha história naquele lugar. Deus mudou a minha história naquele lugar. No outro dia que saiu, e tinha algo que Deus fez eu permanecer naquele lugar, porque tinha um lançamento que ele ia sair, e esse lançamento eu tinha feito muitas pastas de muitos clientes, e a minha esperança era vender aqueles lotes quando esse lançamento saísse. E aquilo ali Deus permitiu. Quando no outro dia abriu, falou assim, não, nós não ia abrir agora, mas nós decidimos, nós vamos abrir agora as pastas para esse lançamento. Olha. Gente, foi tão tremendo, eu fiquei tão feliz que eu peguei todos aqueles meus clientes que eu tinha trabalhado, todas aquelas pastas minhas que tinham, e comecei a ligar para esses clientes para marcar e agendar visita para eles e já mostrar o que iria acontecer nesse futuro lançamento. Eu fui uma das corretoras que mais fiz pasta para esse novo lançamento. Eu ganhei, só de pastas ali, eu ganhei quase 5 mil reais, só fazendo pastas para eles. E ali Deus começou a mudar. E aquele ali começou a dar força. Aquele ali começou a gerar algo tão extraordinário dentro de mim. E aquele ali começou a me dar ânimo de novo. Mas eu tinha feito uma